Então, por favor, aí, fale no microfone, se manifeste aí, por favor. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, como estão vocês? Boa tarde, professor. Boa tarde, Boa tarde. professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, eu vou fazer um comentário da prova, porque a prova está corrigida, mas eu gosto sempre de dar uma repassada naquelas questões de cálculo lá, porque às vezes eu dou ponto de um jeito para um, de um jeito para outro, e eu tenho que uniformizar para quem errou do mesmo tanto ganhar ou perder do mesmo tanto, entendeu? Então, eu vou comentar depois da aula, tá? Então, vocês não vão embora depois que terminar aqui o assunto, que eu acho que eu vou fazer uma gravação paralela. Eu desligo e depois volto a ligar para ficar 2 vídeos separados, comentário da prova. Porque teve muita gente que errou coisas que eu achei que não ia errar, tá bom? E aí eu vou comentar com vocês depois, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso assunto. Agora nós já sabemos, por exemplo, sistemas de coordenadas, né? Sabemos centro de massa, momento de inércia, já sabemos diferenciar sistema de partículas e de sólido, e nós sabemos as 3 leis da rotação, da translação e da rotação, né? Então é o seguinte, agora nós vamos pegar um corpo rígido, que ele ainda é indeformável, tá? E usando os sistemas de coordenadas, nós vamos aplicar condições de equilíbrio nele, mas agora com uma forma definida. Ou vai ser um cilindro, ou vai ser uma esfera, ou vai ser um cone, tá? Então, agora nós vamos definir formas para o nosso corpo. Então, nós vamos utilizar o conceito de corpo rígido que a gente conhece, né? Fazer a análise dele no plano e no espaço, certo? Usar um sistema de coordenadas compatível, né? Eu pedi lá para explicar o que era um sistema coordenada cilíndrico, esférico e coisa. Era para dizer, gente, que além do coordenada retangular, cilíndrico e esférico, tinha que o corpo corresponder àquele sistema de coordenadas. Algumas, mas eu vou comentar no final. Descrever matematicamente o movimento do corpo rígido. Então, agora nós vamos colocar as posições, forças, velocidades, né, dependendo da forma do corpo. Calcular as quantidades, né, e calcular centro de massa e momento de inércia para formas definidas. Então, nós já vimos aí que as leis são aplicadas desde uma partícula, um sistema de partículas, agora, e um corpo, que é um corpo sólido, é um conjunto infinito de pontos que estão todos ligados entre si. Então, corpos extensos, né, como sólido ou fluido, pode ser descritos por pontos que se deslocam no espaço. Então, se você não considerar a deformação, você vai ter uma partícula como um ponto, o sistema de partículas vai ter uma série de pontos, porém você pode escolher um ponto específico, tá? Para ser o centro de massa, que não necessariamente cai em cima de nenhum deles. Você vai escolher o centro de massa de um sólido também, e o centro de massa de um fluido. Isso se nada se deformar. Aí, se deformar, o centro de massa também se movimenta além do movimento inteiro do corpo, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aí que considerar sempre o centro de massa e, a partir daí, nós vamos usar momento linear e força. Tá? Então, vamos fazer um comparativo geral, né? Um desenho que a gente possa entender, né? Então, você vai ter uma massa e uma velocidade. Se a velocidade variar, você vai ter uma força, porque vai existir uma aceleração. Aqui tem várias massas, várias velocidades. Se as velocidades depender do tempo, né? Também vai ter várias acelerações, então várias forças. E se eles estiver girando em relação a algum ponto, também vai ter um torque, né? Aqui também pode ter um torque se ela estiver girando em relação a um ponto. E o corpo rígido, ele vai ter um centro de massa, e veja, ele vai executar uma trajetória, mas esse corpo também pode girar em relação ao centro de massa. E o fluido também, pode acontecer dele estar descrevendo uma trajetória complicada, onde vai ter um pouco de translação e um pouco de rotação.
Então, o que nós vamos chamar de movimento aqui, né? Vamos pensar o seguinte, né? A gente sabe, né, que existe a translação e a rotação, e a mistura desses dois movimentos, tá certo? Além da distribuição de forças, né, e as condições de equilíbrio ou repouso do movimento. Mas se a gente pensar quem que transmite o movimento, né? Então, desde a Grécia, lá, os filósofos já perguntavam quem foi o motor primeiro, né? O que é o motor primeiro? O que deu origem a todos os movimentos, porque o movimento, ele interage com o corpo, leva a outro movimento que interage e assim por diante. Desde do Big Bang, lá, de quando começou o universo, tem um movimento inicial que deu movimento às outras coisas. Então, e quem foi que botou o Big Bang para funcionar? Entendeu? É uma pergunta filosófica, certo? Então, aí entra o conceito até de eternidade, porque se essa coisa que botou para funcionar tiver uma causa, então ela não é a primeira, ela tem que existir por si. Por isso que chama-se motor primeiro. Então, tudo que existe na natureza está em movimento. Uma vez que o movimento se transmite de um corpo para o outro por meio das colisões, né, que quando um corpo se choca com o outro e entra em contato com o outro, né, das forças e ações transmitidas, né? É dessa forma que se transmite o movimento. Então, esse motor primeiro seria o causador de todo o movimento que deu origem ao universo. Inclusive, o próprio universo é resultado desse motor primeiro. Esse motor primeiro tem que ser um agente, uma pessoa, né? Algum, né? Então, tem que se pôr em movimento quaisquer mudanças que podem ocorrer a um corpo no decorrer do tempo. Então, o que é movimento? Movimento não é só você andar de um lado para o outro, certo? Qualquer mudança no corpo é movimento. Por exemplo, variação de temperatura é movimento. Por quê? Porque se você olhar microscopicamente, você vai ver as moléculas se agitando. Deformação também é um movimento. Então, nós temos a translação e a rotação, mas tem outros tipos de movimento, tá? Então, no caso, alguma coisa tem que estar se deslocando no corpo, né? Enquanto o tempo está passando, tá? Então, nunca vai estar desconectado o espaço com a massa, né? Não vai existir uma massa sem espaço, nem uma massa sem tempo, nem tempo sem espaço. Todos os três estão juntos, né? Por isso que não existe uma desconexão absoluta. Então, essa conjunção, que é a junção dessas três coisas, espaço, massa e tempo, é chamada de movimento, tá? Então, possui outro conceito associado, que é a velocidade. Então, o que é a velocidade? É a taxa de variação da posição do corpo em relação ao tempo. Então, isso aqui é velocidade, variação da posição em relação ao tempo. Então, quais são os tipos de movimentos que a gente estuda na mecânica, já que movimento é uma coisa bem ampla? Nós temos a translação, que você já conhece, a rotação, vocês têm 3 leis para cá, né? Deixa eu pegar a canetinha, que agora eu tô com um quadro negro. Comprei um quadrinho aqui, ó. Agora eu posso riscar isso com a mão, que o desenho sai melhor. 3 de rotação, certo? Tá? E aí vai ter vibração, né? Que pensa numa molinha, uma bolinha com outra molinha. Então, isso aqui pode ficar vibrando, ó. Certo? Isso aqui pode transladar, e isso aqui pode girar, tá? E pode deformar também. Então, a molinha estica, né? Pode ter deformação. Essa deformação pode ser elástica, plástica, viscoelástica, viscoplástica. O que é uma deformação elástica? Que você puxa e ele volta. O que é uma deformação plástica? Você puxa e ele não volta mais. O que é uma deformação viscoelástica? Ela volta, certo? Mas ela tem uma viscosidade, um freio, né? Por exemplo, você puxa com uma velocidade, ela volta mais lenta. Você puxa com uma velocidade, vai ser viscoelástica. O que é uma viscoplástica? Viscoplástica, você puxa, certo? Ela não volta, e aí, cada vez mais, ela vai ficando difícil você puxar. Ela não volta e vai ficando difícil, ou seja, tem um atrito, né? Quando é visco, você pensa que diminui a velocidade que você puxa, né? Vai ficando mais lento, né? Então, no caso do elástico, fica mais lento na volta. No caso do viscoplástico, é como você está puxando
e cada vez mais a dificuldade para você puxar é diferente. Então, isso se chama viscoplástico, tá bom? Então, esses são os movimentos que a gente tem no corpo. Então, só que nós vamos estudando, à medida que a matéria vai se complicando, né, vocês vão estudando materiais que têm movimentos, né, ou comportamentos, né, elástico, plástico, viscoelástico, viscoplástico. Esse material aqui, a partir do plástico para frente, só na pós-graduação, tá? Ou se você especializar em algum tipo de material específico. Ok? Então, vamos ver lá. Então, a gente vai ter a massa total do corpo e a velocidade para calcular a quantidade de movimento, certo? Então, vamos ver só aqui o que ele está falando aqui. Para um corpo rígido, assim como uma partícula, só pode existir translação e rotação. A transformação só acontece se o corpo for deformado. Então, vai ser corpo rígido, translação e rotação. Tá? Vamos muito linear aqui, né? Então, veja só. Preste bem atenção. D, aqui falta um T, né? dm dt. E aqui dv dt. Então, veja só. A força, tá? A força pode variar com a massa e variar com a velocidade. Aí eu pergunto para vocês, no caso do foguetinho lá, que era da questão da prova, você pode considerar ele um corpo rígido, certo? Mas a massa dele varia, porque vai despejando água. Ok? Tá? O centro de massa está aqui, aí ele começa a deslocar o centro de massa à medida que vai perdendo água, se desloca. Certo? Então, ó, isso aqui ninguém fez, ó. Derivada da massa em relação ao tempo. Lá na prova, só fizeram isso. Vamos lá. Aceleração é a velocidade, variação de velocidade de tempo. Eu normalmente gosto dessa notação com um pontinho aqui, ó. Que ponto, quando for linha, é derivada no espaço, né? F' de x é igual a df dx. E x ponto é igual a dx dt, que é o quê? Velocidade, tá? E v ponto é igual a dv dt, que é a aceleração. Eu gosto muito dessa notação porque você separa ponto para linha, né? Derivada segunda, f duas linhas. Né? d2f dx2. Então, linha fica sendo derivada no espaço e ponto derivada no tempo. Certo? Então, por quê? Porque você economiza ficar escrevendo esse D aqui, né? Dependendo da situação, fica muito chato, né? Muitos Ds. Ah. Então, vamos ver aqui, né? Quais são os tipos de força. Nós temos forças naturais, que não são produzidas por nós, e forças produzidas por nós, que é a força humana. Tá? Então, por exemplo, o vento soprando numa árvore é uma força natural, certo? O peso desse cara aqui, ó, é uma força natural. Mas quando ele pular aqui, ó, e fizer esse movimento, já é uma força humana. Esse cara aqui, esse soldado, esse construtor aqui, sei lá, puxando essa barra aqui com uma corda, é força humana. Tá bom? Então, vê lá. Quando você tiver uma variação de massa, a gente chama de escoamento. Então, lá no caso do foguetinho, ó, o foguetinho, ó, a água está escoando, certo? Por quê? Porque a quantidade de água dentro do foguete está mudando, então a variação da massa. Bom? E olha lá, esse corpo rígido vai ter várias forças. Né? Essas forças vão estar ligadas a um determinado ponto, por exemplo, centro de massa. Então, a resultante das forças tem que ser zero, translação, equilíbrio de translação. E a força vezes os deslocamentos aqui, ó, a separação delas em relação a algum ponto, né? Equilíbrio de rotação. Por quê? Porque momento é F vetor R. E força aqui, né? É MA ou dPdt, melhor dizendo, né? dPdt. Tá certo?
Então, nós vamos ter equilíbrio de translação e rotação. Então, se agora eu pensar assim, não, agora eu não quero mais equilíbrio, eu quero que o corpo se movimente. Então, o que vai acontecer? A força não vai mais ser nula. Por quê? Porque esse capítulo aqui, ó, é equilíbrio dinâmico. Não é mais equilíbrio estático, tá? Ok? Aliás, aqui, né? Certo? Então, é equilíbrio dinâmico. Então, nós vamos ter as situações aqui que você vai ter que levar em consideração junto com o resultado. Bom, deixa eu parar aqui um pouco. Vamos ver lá. Então, nós estamos preocupados sempre com o sólido, né? O sólido aqui pode ser essa árvore, o sólido aqui pode ser esse trampolim, pode ser o próprio corpo do cara, o sólido aqui pode ser esse aqui, certo? Nós estamos sempre preocupados com o movimento do sólido. Tá? E a gente tem que lembrar que mesmo que seja rígido, a massa pode variar por perda. Tá? Não pode esquecer isso. Ok? Então, se o equilíbrio é dinâmico, nós não vamos ter força, cancelamento de força, porque cancelamento de força é equilíbrio estático. Então, veja só, pegamos esse corpo aqui que tem uma velocidade de massa. Se ele girar, né, vai ter uma soma, né, de translação mais rotação, dando um movimento composto. E aí, o que vai acontecer? Se tem rotação, o torque também não vai se cancelar. Tá? Então, a velocidade, certo, não é constante. Então, a velocidade de translação não é constante, certo? E a velocidade de rotação também não é constante. Diferente do caso do capítulo anterior, que era tudo constante. Ok? Então, vamos ver esse peão aqui, ó. Um exemplo de um corpo sólido, certo? Ele pode estar girando e pode estar andando também pela mesa, né? Você jogou ele no chão, ele pode estar andando, tá? Então, quais são os movimentos que um corpo rígido vai ter? Translação e rotação. Vamos ver aqui, ó. A ação do centro de massa vai variar, tá? E aí você vai ter que dizer o seguinte, para lá, positivo, para cá, negativo, né? Para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, orientação dos eixos sistema de coordenadas, né? Aí, ó, como é que você vai calcular o momento? A massa do corpo sólido vezes a velocidade, se for coordenadas cartesianas. Se o corpo for cilíndrico, vai ser coordenadas cilíndricas, o corpo for esférico, coordenada esférica. Força derivada da velocidade. Então, massa vezes aceleração. Isso se a massa for constante. Vamos pegar uma ação de uma bala de canhão. Vamos lá. Um exemplo aqui. Ó. Uma bala de canhão foi atirada, pum, que tinha um canhão aqui, ó. Certo? Canhão aqui. E tu soltou essa bala e ela foi caindo. Então, veja só. Como essa bala pode ter qualquer forma aqui, ó. Tá? E eu não estou preocupado com deformação, então basta eu olhar o centro de massa dela. Tá? Então, nesse caso aqui, né, veja só, o que aconteceu? Ele saiu com uma velocidade V0x, V0y, tem uma velocidade V aqui. Aí, em todos os pontos, você decompõe a V. Só que nessa direção, ele vai ter um movimento uniforme, certo? E nessa direção, ele vai ter um movimento uniformemente variado. Então, está composto dois movimentos aqui. Então, a velocidade Vx nunca muda, né? Mas a Vy, uma hora, ela cresce, chega até zero e volta a diminuir no sentido negativo, tá? Então, vamos comparar essa parábola, né? Nós temos aqui uma parábola com movimento. Então, como que é uma parábola, né? A parábola é y e x. Então, y é o quê? Né? AX, né? Então, mais bx mais c, né? Y
ax² mais bx mais c. Então, digamos que ela saiu do ponto zero. Se ela saiu do ponto zero, c é o y igual, né? Um t igual a zero, né? Então, esse valor aqui é o c. Então, é zero. Então, só vai ter dois termos, né? Quem que vai ser o a e quem que vai ser o b? Então, ó, o a aqui, ó, vai ser metade da aceleração, né, com o sinal negativo. E o b, ó, o b vai ser o x máximo, que é essa distância máxima aqui, tá? Por que que eu sei disso, né? Então, ó, porque essa parábola, para ela cortar em dois pontos, ó, ela corta aqui na horizontal e ela corta aqui. Então, ó, corta aqui. Então, com essa análise, ela sai do seguinte, ó, se ela corta em dois pontos, ela tem que cortar em zero, certo? E num ponto x aqui, né? Então, ó, fica ax menos x máximo. Então, você vai ver, aliás, em zero, né? E em x máximo, né? Porque aqui, quando esse valor aqui der exatamente o x máximo, né? Que é esse valor aqui, x máximo, você tem os dois pontos de corte da parábola. Então, eu faço essa multiplicação e encontro a equação aqui, quando c é igual a zero. Eu derivo, né, para encontrar o ponto do x máximo, né? Y máximo, x máximo. Então, o y máximo vai ser x máximo sobre 2a, né? Então, 2ax mais x máximo, a derivada disso aqui, né? É igual a zero. Então, o x do y máximo. Então, esse ponto bem aqui do meio é o x do y máximo, né? Então, vou ficar assim, ó. Substituindo de volta lá na equação, ó, fica y máximo é igual a de x máximo ao quadrado sobre 2a, mais x máximo vezes x máximo, ó, em todo lugar eu estou colocando x máximo vezes 2a, aí faz a multiplicação e tal. Então, y máximo é a própria altura, que deu x máximo ao quadrado sobre 4a. Mas eu sei, né, x é igual a x0 mais v0xt. Eu sei que a gravidade é 9,8. Então, vamos substituir. Então, y é igual a y0, v0y, t menos gt ao quadrado sobre 2. Então, da primeira equação, eu tiro t, né, e substituo na segunda. Aí eu vou executando essas equações aqui, ó. Eu descubro que aquela equação, né, y é igual a ax² mais x máximo, né, que estava lá em cima, ó. Essa daqui. Então, x máximo é v0y sobre v0x, e o a, que é o coeficiente da parábola, né, é g sobre 2 v0x máximo, v0x ao quadrado. Como o y máximo é igual a h, então v0x ao quadrado sobre 2g, né, substituindo aqui, ó, tá? Eu encontro aqui, ó, essa relação, v0x ao quadrado sobre v0y máximo, v0x máximo, só que esses dois vão cancelar, né? Então, fica mg, multiplico tudo por m, ó, e passa isso aqui para cá, certo? Fica gh, esse aqui fica v0y² sobre 2, aqui de lado, multiplico por m. O que é isso aqui? Energia potencial. O que é isso aqui? Energia cinética. Então, o que está acontecendo? Essa equação, a parábola, né, y(ax² mais x máximo, que é de uma parábola, que satisfaz, né, a lei de movimento, né, de MU, e a lei de movimento uniforme, certo? Juntando as duas, né, vai satisfazer o teorema da energia potencial, ou seja, energia total é igual a energia cinética
mais energia potencial. Certo? Então, no caso, quando a energia cinética, a potencial é igual à cinética, né? É a mesma coisa, eu estar no ponto máximo, né? Então, aqui, ó. Quando eu estou no ponto máximo, eu estou com energia potencial. Quando eu estou no X máximo, eu estou com máxima energia cinética, tá? Então, a energia cinética diminui para dar lugar à potencial, depois a energia potencial diminui para dar lugar à cinética. Tá? Isso você já viu. Tá? Então, isso é só um exemplo de um movimento, né, de um corpo rígido, no caso, de uma bala de canhão. Tá? Vamos ver lá. Agora, se fosse uma rotação, vamos ver uma rotação, então. Nós teríamos, ó, rotação bidimensional, rotação tridimensional. Então, nós teríamos 3 eixos para girar, né? Girando numa direção, na outra e na outra, e aqui, esse eixo aqui para girar se fosse bidimensional, tá? Então, ele não gira para lá, porque esse terceiro eixo não existe, né? E ele não gira para lá, né? Ele só gira em relação aqui, né? Então, ele não gira para dentro do papel, né? Por isso que tem só essa rotação aqui. Nesse caso aqui, como que seria a velocidade? Se ele transladasse, seria uma variação da posição. E se ele girar, vai ser a velocidade angular vezes o raio. Então, considerando que ele só gira, né? V é igual a ômega R. Então, ômega, né? A aceleração, ela é a derivada daquela equação lá, né? Então, você deriva todos os termos, vai ter a aceleração de translação, né? A aceleração centrípeta e outros tipos de aceleração. É chamado de aceleração de Coriolis e aceleração angular, tá? Então, aí olha só, quando eu calcular o momento angular, que é R vetor centro de massa, eu tenho que pegar o R vetor aquilo lá, né? Então, vai dar o resultado que a gente já conhece, que é o I ômega, né? O I ômega, tá? Então, de qualquer forma, né, nós temos aqui uma barra retangular. Então, eu vou precisar descobrir qual é o momento de inércia de uma barra retangular, tá? Então, isso aqui eu vou descobrir. Eu não sei qual que é. Aí, se eu multiplicar pelo ômega, né, essa situação aqui de rotação, eu vou calcular o momento angular, tá? No caso da velocidade e da aceleração, tudo bem. Aí, olha, pode ser que aconteça o seguinte, que esse momento de inércia aqui, ele, a, a minha rotação seja em relação ao eixo X, seja em relação ao eixo Y, seja em relação ao eixo Z. Então, eu vou ter momento de inércia X, Y e Z. Aí você pergunta aqui, e esses outros aqui, ó? Eu vou explicar mais para frente o que que é, quando tem termos cruzados, tá? Então, o torque é a derivada do momento angular. Então, eu vou derivar aquele momento angular anterior lá, ó, encontrar o torque, tá? Ou fazendo as operações do vetor aqui, ó, tá? Encontro o resultado. Na prova também, a mesma coisa. Todo mundo escreveu e não executou a operação para me dar o resultado. Eu dei metade da nota. Tem que fazer o produto vetorial mesmo. Então, aí você vai chegar num único resultado, que é o I vezes alfa. Então, novamente, você vai precisar, né, do momento angular do corpo que você está trabalhando para multiplicar por alfa. Então, basicamente, você precisa descobrir quem é o ômega e quem é o alfa para calcular o momento angular e para calcular o torque. Tá? Agora, se você, por exemplo, pegar um corpo, joga ele
e ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele gira e vai para frente. Seria o quê? Translação mais rotação, né? Então, até aqui nós fizemos rotação separada, e aqui nós fizemos translação separada. Então, vamos lá fazer dois juntos. Nós vamos ter 3 possíveis translações, 3 possíveis rotações. Então, vai ser 6 possibilidades. 3 de rotação, 3 de translação. Tá? Então, se eu restringir o corpo, eu posso restringir o corpo para ele não girar nessa direção. Ou posso restringir para ele não girar nessa. Ou nessa. Mas se eu quiser uma rotação, pelo menos um deles eu tenho que deixar. Eu posso restringir o corpo para não trasladar nessa, não trasladar nessa, não trasladar nessa. Mas se eu quero uma translação, pelo menos um deles tem que ficar sendo possível, certo? Então, o que chama isso? Nós temos restrições, não? Então, essas restrições, tá? Quando um corpo não puder movimentar naquela direção, a gente vai chamar de movimento virtual ou movimento sob restrição, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter movimentos, né, que podem acontecer caso o equilíbrio seja ligeiramente deslocado ou removido da estrutura, tá? Então, vamos supor aqui, né, você tem uma barra aqui, né, e ela está restringida aqui, ó. Então, você vai imaginar um movimento para cá ou para cá, certo? Por quê? Porque você está querendo descobrir qual é a condição de equilíbrio. Então, você tem que imaginar que existe um momento aqui, né, que vai se cancelar com um outro momento aqui. Então, esse momento aqui, se a barra estiver em equilíbrio, vai existir? Não. Mas você imagina que existe e cancela ele, tá? Para poder ter o equilíbrio. Isso se chama movimento virtual ou sob restrição. Bom, aí o que vai acontecer? Nós vamos poder colocar restrições, né, vínculos ou restrições, em várias partes do corpo, né? Então, vai ter restrições de contato, né, com apoios e superfícies, tá? Então, é uma coisa que você impõe. Então, nesse caso aí, ó, quando acontecer isso, né, observamos o aparecimento de reações, tá? Como no caso aqui, ó. Eu restringi o corpo aqui, eu tenho uma ação, e aqui eu tenho uma reação. Por quê? Porque tem essa restrição aqui. Certo? Então, é isso que está acontecendo. Então, aí nós vamos ter, né, deslocamento virtual de um ponto para poder analisar o equilíbrio. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Cinemática de um corpo rígido indeformável. Então, na cinemática, você só vai se preocupar, né, com as coordenadas do centro de massa, velocidade de translação e de rotação. Você não se preocupa com mais nada, com força. Tá? Só na dinâmica que você se preocupa com força. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos considerar um sólido rígido indeformável, né, como um sistema contínuo de partículas, cada uma com uma massa infinita, né, quer dizer, quantidade infinita, se você fosse enumerar elas, teria infinitas. Então, o que você faz? Você subdivide o seu corpo em pedaços dm, né? Esses pedaços dm têm um volume dv. Então, aí você define uma densidade dm dv. Aí, o que vai acontecer? Ó, se você fosse fazer a posição de cada uma delas, você teria um número infinito de equações, com o i, né? Então, você, em vez disso, né, você considera que a posição varia, né? A velocidade varia com a posição e assim por diante. Porque a posição, né, essa posição R aqui, ela vai variar em qualquer ponto do corpo.
Então, a posição R vai descrever qualquer ponto do corpo. Tá? Quando ela descreve qualquer ponto, vai percorrendo o corpo inteiro. Por isso que a gente chama integrar no corpo. Então, se fosse o caso de partículas individuais, seria MI/VI, DRI e DT. Mas essa somatória vai se transformar no quê? Numa integral. Ó, isso aqui vai virar uma integral. E esse aqui vai virar uma velocidade. Ó, limite quando as massas se tornam pequenas, certo? Vira uma integral. Então, esse símbolo aqui, ó, é isso aqui. E esse dm aqui é esse ΔM, quando ele tende a zero. Então, uma troca de notação para você não ficar carregando esse negócio aqui. Não tem como provar que isso é isso, é uma mudança de notação. Tá? Então, coloca até 3 barrinhas aqui. Aí, olha, então o momento resultante é a integral de dRdt dm, que é o V. Quem que é dRdt? É o V. Então, para um corpo sólido, você agora integra a velocidade com dm. E aí, ó, o dm aqui, ó, ele vai ficar ρ dv, né? E o dv vai ficar cilíndrico, né? Aliás, cartesiano, que é retangular, né? Retangular, cilíndrico e esférico, conforme o corpo. Se é um bloco, se é um cilindro ou se é uma esfera. Tá bom? Bom, então, nós vemos aqui, ó, a integral de RdM, que significa o quê? Né? Nosso momento de repouso, né? Que a gente já viu também, tá? Então, a derivada do momento de repouso no tempo é um momento linear. E a derivada do momento linear é quem? É a força. Então, você começa com o momento de repouso, faz uma derivada, depois faz outra derivada. Tá? E aí, do momento de repouso, você tira o centro de massa. Que agora, para o corpo, também vai ser importante calcular. Né? Então, o momento do centro de massa é a massa total do corpo, vezes a velocidade do centro de massa. No caso da bala de canhão lá, ó, vou voltar aqui na bala de canhão. Teria que calcular a velocidade do centro de massa aqui, né? Certo? Então, quem que é a velocidade do centro de massa aqui, ó? Velocidade aqui seria o quê? V0x na direção y, mais V0, mais Vy na direção j. Essa aqui se mantém e essa aqui vai mudar, né? Conforme o valor lá, né? Que é Vy é V0y mais AT ao quadrado, né? Então, essa velocidade Vy aqui vai mudar, tá? Então, a partir da componente x e a componente y, você tem a velocidade do centro de massa que está descrevendo aqui a velocidade variável, né? Diminui, depois aumenta, e na horizontal sempre mantém constante. Bom, isso aí. Aplicando lá naquela situação, seria isso. Então, e a velocidade do centro de massa é a derivada da posição do centro de massa, todo mundo sabe. Então, lá também a posição do centro de massa lá, que seria o quê? Seria o x0, aliás, o x do centro de massa na direção y, mais o y do centro de massa na direção j. Esse x do centro de massa aqui é x0 mais vt, né? E esse aqui é y0 mais vyt mais 1 meio, né, de at ao quadrado. Né? Então, seria essa equação para a posição
do centro de massa lá daquela bala de canhão. E aqui, ó, se o momento é massa vezes velocidade, né? Então é massa vezes a derivada do centro de massa, né? Então, essa massa cancela com essa massa e essa derivada passa para dentro. Portanto, momento, você pode encontrar pela massa vezes a velocidade do centro de massa, ou você pode integrar. Então, para que serve o centro de massa? Para evitar a integração, ou a somatória, né, de um número infinito de. Então, vamos pegar um exemplo de uma garota que está fazendo um salto aqui, das Olimpíadas, né? Então, ela vem correndo, né? Então, ela tem uma V0x aqui, certo? Pode ou não ser constante. Aí ela dá um impulso, aí aqui ela vai ter uma V0x e uma V0y. Mas olha só, olha a trajetória do centro de massa dela, tá? Vai seguir igualzinho a bala de canhão. Então, qual é a conclusão que nós tiramos aqui? Que no ambiente normal do nosso mundo, né, qualquer movimento que você jogar para cima, seja um canhão, seja um pulo, vai sempre descrever uma parábola. Até um jato de água, por exemplo, uma mangueira saindo água, vai descrever uma parábola. Então, como esses movimentos naturais aqui, que você, vamos dizer assim, sofre efeito da gravidade, então você simplifica ele. Então você já sabe calcular porque eles são idênticos. Tá? O que vai mudar da bala de canhão para essa mulher aqui? Né? O peso dela, né? Certo? E o grau de velocidade, que a bala de canhão é mais rápida, né? Bom, aí, se você souber calcular a geometria do corpo, então você vai ter que trocar esse dm por ρdv. Rho e dv. Se você fosse derivar o momento linear em relação ao volume, que seria quantidade de movimento por volume, você teria que, é a mesma coisa, ó, de multiplicar a densidade pela velocidade. Então, nós vamos ver isso lá nos fluidos, né? Aqui nos sólidos, não existe, mas a gente não faz muito uso. Mas nos fluidos vai ser muito importante. Tá? Lá nos fluidos, todas as quantidades, aqui no sólido também, a gente transforma em quantidades por volume. Então, F é dF, dV. É massa, né? Vai ficar ρ, que é dm, dv. Né? Momento vai ficar J, que é dp, dv. Né? Então, massa, momento, né? Força e assim por diante. Tudo a gente vai derivar em relação ao volume. Por quê? Porque a gente tem um sólido ou um fluido e a gente está interessado em analisar o que acontece com um pedacinho desse aqui. Tá? Por isso que a gente deriva tudo em relação ao volume. Certo? Então vamos ver aqui. O que está faltando aqui para a gente concluir essa sessão do capítulo, né? Tomando como base as equações de movimento de uma única partícula no sistema partícula, podemos perceber a dificuldade que a caracterização de escoamento representa, pois em um sistema deformável, tal como um sólido fluido, há um número infinito de partículas que se movem simultaneamente. A descrição matemática dos movimentos individuais de cada partícula é impossível de ser realizada devido à sua enorme quantidade de complexidade. Portanto, é necessário encontrar uma forma alternativa de simplificar a descrição para o uso de coordenadas espaciais, ou coordenadas materiais, que retratem o compromisso do conjunto das partículas, né, com o movimento de todo. Essa alternativa é útil para a descrição das partículas que compõem o sólido. Então, figura 6C, né? 6.2C, né? Aqui. Isso aqui, ó. Tá? Então, voltando lá.
Então, aqui, ó, como se utiliza a trajetória do centro de massa, né? De um corpo para descrever um movimento e também um fluido. Então, quando acontecer da gente simplificar, né, essa descrição, né, a gente vai ser muito útil à ideia do centro de massa. Bom, então aqui nós vimos, né, o que nós vimos para trás, né, dois exemplos de um corpo sólido, né, com variação de posição e centro de massa. Aliás, e a velocidade descrita por centro de massa. Agora, vamos pegar, né, distribuições contínuas. O que são distribuições contínuas? São várias formas que a gente pode ter, né, para poder calcular o centro de massa. Então, vamos ver lá. O centro de massa, né, vai ser o x é um x dm sobre m, y é y dm sobre m, z dm dm. Por quê? Porque ele tem uma componente x, y e z. Então, cada uma delas é dada dessa forma. Uma derivada é mx, x centro de massa dt, dy dt e assim por diante. Então, quais são as formas que a gente tem? Um fio, uma placa, essa placa ela pode ser de qualquer forma, triangular, então a gente vai ter que aprender, e esse aqui pode ser qualquer forma, um cilindro, uma esfera, um cone, certo? Então vai ter que aprender a calcular centro de massa em uma dimensão, em duas dimensões e três dimensões. Então, a gente já viu essas equações, né? Que a densidade é massa por comprimento, massa por área e massa por volume. Então, é chamada densidade linear, densidade superficial, densidade volumétrica. Portanto, se eu escrever a densidade, né, dm aqui, ó, densidade por unidade de comprimento, então dm vai ficar lá no dx. O dA vai ser sigma dx dy, né? Aliás, o dm aqui vai ser sigma dA. E o dm aqui vai ser ρ dv, né? Então, esse aqui é dA, esse aqui é o dl, né? E esse aqui é o dv. Então, esse pedaço todo aqui, né? Esse dm aqui, dv. E, tirando para fora, se ele for constante, né? O corpo não tem uma densidade que muda com o comprimento, nem a placa, né? Nem o fio, nem a placa, nem o corpo. Então, pode sair para fora. Aí, aqui, saindo para fora, né? Fica x, dx, dy, dx. Aqui ficou errado, né? Ah, não, tá certo. Aqui é x dx dy, dx dy. Aqui vai dar 1 sobre L, 1 sobre A e 1 sobre V. Então, tem ML, MA, 1 sobre L, 1 sobre A, 1 sobre V. Aí você fala assim, poxa, mas se os corpos forem homogêneos, não tem um jeito mais fácil de eu encontrar o centro de massa? Se os corpos forem homogêneos, o centro de massa vai estar no centro do corpo, né? Então, só basta eu saber onde é que está o sistema de coordenadas, para eu saber onde está esse centro do corpo. Ok? Aí, quando você tiver uma densidade constante, né, o centro de massa vai se chamar baricentro centroide. Por quê? Aí você tiver figuras planas, vai ser duas coordenadas. Né? Vamos ver aqui, ó. Só isso aqui, ó. Coordenada do centro de massa. Então, se for uma figura plana, vai ser um triângulo, um retângulo, aquela placa que apareceu na prova lá. Tá? E aí, como é que você calcula o centro de massa? Passando linhas de simetria, né? Então, aqui passa um eixo de simetria onde cruza o centro de massa. Passa um eixo de simetria onde cruza o centro de massa. Então, normalmente, essas figuras planas aqui, ó, vai ser o lado A sobre 2, né? Como é um quadrado, né? A sobre 2. Aqui é base sobre 2, aqui altura. No caso, esse lado aqui sobre 2, mas em altura aqui vai dar 1/3. Tá? O círculo é raio sobre 2.
O quadrado aqui é A sobre 2 e aqui B sobre 2. Né? Que é o x igual ao y, né? Tá? X e y vai ser raiz sobre 2. Tá? Então, aí fica fácil. Ó. Passa os eixos, você sempre passa. Agora, vamos fazer isso na unha, sem descobrir passando o eixo. Então, como é que a gente faz? Ó? Tem um lado A e um lado H. Então, eu faço 1 sobre A, x dx dy, 1 sobre A, y dx dy, vou substituindo os valores, ó. Então, x dx, ó, certo? E o y dy aqui, ó, eu já integro aqui, ó, a y ao quadrado. Tá? Então, esse aqui fica x ao quadrado, e a integral do anterior ficou y ao quadrado sobre 2. Aí, ó. Então, quando é y, né, ele vai ser substituído por h, né? E o x dx vai de 0 a a. E quando for y ao quadrado, vai ficar igual a quadrado sobre 2, integral de dx, né? Vai ser x de 0 a a. Então, vai ficar a área é a vezes h, né? Então, h a ao quadrado sobre 2 vai cancelar, cancela, vai ficar a sobre 2. Aqui cancela, cancela, vai ficar h sobre 2. Então, realmente está no meio da placa lá. Ok? Isso aqui está errado, né? Isso aqui é para um triângulo. Então, isso aqui é o centro de massa, isso aqui é um retângulo, né? Eu vou alterar o texto original. Então, o resultado está aqui. Agora, vamos pensar no triângulo. Agora que aparece o triângulo. Triângulo, você vai dizer, né, se o y é o a vezes x, né? Então, você vai ter um x aqui e um y aqui. Tem um coeficiente angular a. Então, y, no caso vai ser, aliás, h, né? H, né, que é a tangente, né? Então, o A você vai colocar aqui, né? Desculpa, vou apagar aqui. Então, o coeficiente angular é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente vezes x, que seria o AX de uma equação, né? Mas aqui eu chamei de A base. Certo? Então, a placa triangular, você também pode fazer o contrário, né? Fazer o x igual a h, a sobre h, y. Se você integrar, né? Que é pegando as equações, então x dx, y dy. Né? Então, y, x dx, y dy vai ficar y ao quadrado sobre 2. Né? Aqui o y já vai ficar h sobre a vezes x, né? Com o x daqui, fica x quadrado. Esse y aqui, ó, você já substitui que ele é h sobre ax ao quadrado, então fica 1 sobre 2a, sai o h ao quadrado com a ao quadrado para fora, x ao quadrado dx. A primeira conta vai ter esse valor aqui vai cancelar, né? Porque o a é h sobre 2, né? AH sobre 2, então vai ficar 2 ao quadrado, x quadrado dx. E esse aqui vai se cancelar, ficar h sobre a ao cubo, integral de x quadrado dx. Então, as duas aparece x quadrado dx. Então, a primeira vai dar 2 ao cubo sobre a ao quadrado, que é 2a sobre 3. A segunda, h ao cubo sobre 3a ao cubo, que dá h sobre 3. Então, onde que é a posição? Mais ou menos aqui, ó. Anda 2/3 aqui, né? E anda 1/3 para cima, né? Então, o retângulo está aqui, né? Então, anda 1/3 para cima e 2/3 do lado.
Ok? Então, essa é uma maneira de calcular essa placa plana. Então, se fosse um disco, essa legenda aqui, gente, é daqui, ó. Está trocada. Eu corrijo isso aqui, vou ter que voltar aqui e corrigir. É a mesma coisa aqui, né? Essa legenda aqui. Você tem que lembrar de corrigir. Vou voltar lá no texto original e tirar essa legenda. Está na posição errada. Então, vamos calcular de um quarto de disco, né? Um quarto de disco. Mais um exemplo. Então, x é xdm, 1 sobre m, ydm, 1 sobre m. A gente sabe que dA está para dm, assim como A está para m. Então, dm é m sobre A dA, ou m sobre A é sigma, né? A área de um disco é πr quadrado, um quarto de disco é πr quadrado sobre 4. No deriva em relação a R, né? Fica dAr, dr, dθ. xr cosseno θ, yr seno θ. Então, xdm eu vou colocar aqui, r cosseno θ, né? E o dA, eu vou colocar isso aqui, ó. Si sobre m, então ficou integral de r quadrado dr, integral de cosseno θ de 0 a π sobre 2, né? Porque está daqui até aqui, né? Até π sobre 2. E aqui o y. O y, sigma sobre m também, aqui é y, né? O y é r seno θ, está aqui. E o dA também está aqui. Aí aqui fica igual, essas duas integrais é igual, só que uma em seno e outra em cosseno. Tá? De 0 a π sobre 2. Aí aqui vai aparecer r quadrado, vai ficar r ao cubo sobre 3. O integral do cosseno vai ficar o seno de 0 a π sobre 2. E aqui a mesma coisa, integral de r quadrado é r ao cubo sobre 3, integral do seno, que do cosseno dá seno, do seno dá o cosseno. Aí dá sigma sobre m, r ao cubo sobre 3. Né? Mas quem que é sigma? Né? É isso aqui. Por quê? Porque sigma é a massa sobre a área, né? Então, a massa é m e a área é πr quadrado sobre 4. Então, esse 4 vem para cima. Então, fica 4m sobre πr quadrado. R ao cubo sobre 3. Aí cancela m com m, r cancela com r, né? Então, vai ficar só um r lá em cima, 4 terços de r sobre π. E o x também, 4 terços de r sobre π. Então, esse centro aqui, ó, ele está na mesma posição no x e no y. Agora, eu tenho uma tabela para todas as figuras que eu normalmente vou usar. Um triângulo, já vimos, né? 2 terços e 1 terço, né? O, o, o quarto de círculo, né? Um quarto de parábola, né? Aqui é 4r sobre 3π, aqui é 4a sobre 3π, porque aqui um lado da elipse, aliás, um lado da elipse é A e outro é B, então vai, ó, se o A for igual a B, vira um círculo, né? A igual a B igual a E, vira um círculo. Então fica 4A sobre 3π, 4B sobre 3π. A área é πAB, a área aqui é πr quadrado sobre 4. Então, se A for igual a B, fica o quadrado que está lá, né? Porque qual é a diferença de uma elipse para um círculo? O A é igual a B. Uma semiparábola, né? O centro de uma semiparábola dá 3/8 de A e 3/5 de H. E a área desse pedaço aqui é 2AH sobre 3. Ok? Agora, se o corpo tiver massas compostas, o que é massas compostas? É um pedaço mais um outro pedaço. Pode ser um pedaço com um círculo, né? Um quarto de círculo, um triângulo, um quarto de círculo com um retângulo e assim por diante. Então, como é que você vai fazer? Então, aqui você vai te chamar de massa 1, massa 2. Então, você vai pegar o centro de massa
total vai ter que sempre ser dividido pela massa total. Então, massa 1 é massa 2, certo? Aí a coordenada do 1 vezes a massa do 1. A coordenada do 2 vezes a massa do 2. E para o y, sempre de massa. A coordenada y do 1, a massa do 1, mais a coordenada y do 2, a massa do 2, dividido pela massa total. Quem que é massa total? M1 mais M2. Então, x1 mais M1 mais x2 M2. Então, vamos transformar isso aqui em área, né, para a gente ver como é que fica. Y1, M1, M2, M1 mais M2. Então, quem que é a M1? Vamos supor, M1 é a densidade sigma vezes a área A1. A M2 é a densidade sigma vezes a área A2. Então, onde tiver M1, eu vou colocar isso, onde tiver M2, eu vou colocar isso. Então, vê lá. Então, vamos lá. X, sem de massa. Vai ficar, ó, X1 sigma A1 mais X2 sigma A2, dividido por M1. Quem é M1? Sigma A1. Quem que é M2? Sigma A2. Então, tem sigma aqui, sigma aqui, sigma aqui, sigma aqui, corta. Então, x do centro de massa fica x1 A1 mais x2 A2, dividido por A1 mais A2. Então, basta eu somar as áreas e pegar a fração de área daqui, ó, multiplicar por x1, e se for o y de centro de massa, é a mesma coisa. Y1 A1 mais y2 A2, A1 mais A2. Certo? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Então, eu coloco em termos de massa, espero que as massas, se for um fio, é isso aqui, se for uma placa, é isso aqui, se for um volume, é isso aqui. Eu vou somar, né, vezes as áreas, né. Aqui só soma uma vez, porque é só uma linha. Aqui é XY, e aqui é XYZ, né. Aqui tem 3 coordenadas. Aqui tem 2. Eu vou cancelar aqui, ó, rho com rho, área com área, vai ficar como? Ó, eu falei, ó, somatória de x e AI, né, sobre a total. Quem que é a total? A1 mais A2, se tiver 2 corpos, x1 A1 mais x2 A2. Então, é x de massa, isso aqui. Y centro de massa, YI, aí, sobre a área total. A1 mais A2, Y1 A1, Y2 A2. Então, veja, não confunda essa equação de massa composta com a definição de centro de massa, né? Por exemplo, x de centro de massa é 1 sobre m somatória de xi e mi. Não confunda, isso aqui é definição de centro de massa, isso aqui é massa composta. Y do centro de massa é 1 sobre m somatória de yi, mi. Tá? É muito parecido, ó. Tá certo? Porque aqui, nesse caso aqui, ó, é a posição qualquer de qualquer parte do corpo. Aqui não, já é a posição do centro de massa das partes. Tá? Que é das partes, só ficou faltando isso. Que partes que são? As partes já definidas, triângulo, retângulo, né? Meio círculo. Tá bom?
Então, na prova também tinha uma coisa que dava para fazer também. Lá. Agora, depois eu vou comentar lá. Tinha a turma B, que é esse aqui, né? E a turma A, era uma placa um pouco mais gorda aqui. Certo? Turma A tinha uma outra placa. Eu vou comentar também. Ok? Então, vamos fazer para uma placa misturada com essa figura aqui, quer ver? Essa aqui, ó. Triângulo mais quadrado. Olha lá. A gente já sabe que para o triângulo é isso, certo? E a gente já sabe que para o quadrado é A sobre 2, H sobre 2. Só que, o que acontece? Então, vamos ver a figura lá. O quadrado está na frente do triângulo. Então, nós vamos colocar o triângulo, uma coordenada. Então, ele já vai valer esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Mas o quadrado vai valer A sobre 2 e, e H sobre 2. Só que ele já está distante um pedaço aqui, ó, que é o lado A. Então, tem que somar esse A aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar, porque ficou um pouco confuso. Vou fazer de novo. Então, por que está somando esse A? Aqui tem A sobre 2 e H sobre 2, que está bem aqui no meio. A sobre 2, H sobre 2. Esse aqui já está 2/3 de A e H sobre 3. Por que está somando esse A aqui? Porque o quadrado, ele anda A do triângulo para encostar nele. Então, você não vai usar só o A sobre 2 e o H sobre 2. Você vai ter que ir na direção horizontal, porque você está com o centro de coordenadas aqui, ó. Então, você tem que considerar que o H está distante já A. Por isso que esse A entra aqui. Então, na prova lá também eu vou comentar sobre isso. Então, ó, x1A1, x2A2, A1 mais A2, y1A1, y2A2, como fez. Agora, quem quer x1 é 2/3 de A, quem quer x2? 3/2 de A, né? Porque esse A mais A sobre 2 vai dar 3/2 de A. O outro vai dar 1/3 de H e o outro meio de H. Faz aqui o A é B vezes H sobre 2, né? E assim por diante. O do triângulo é B vezes H sobre 2, o do retângulo é B vezes H. Cancela, né? Porque aqui vai somando. E fica 2, 11 sobre 6, 2/3, 2/3 de 4 sobre 6. Dá 11 sobre 9, 1,22 e 0,41. Né? 1,22 é aqui, né? O A está aqui, é um pouquinho para cá. E 0,44, né? O 0,5 está aqui, é um pouquinho para baixo. Então, o centro de massa está aqui. Ok? Então, pessoal, nós agora vamos precisar calcular centro de massas de placas individuais, olhando a tabela, né? No caso, se eu integrar, tem que dar o mesmo resultado da tabela, ou então eu uso duas partes juntas, né, combinadas para calcular centro de massa composto. Depois que eu calcular o centro de massa, eu faço para calcular o movimento. Se for translação e se for rotação, as equações que eu coloquei aqui, ó. Né? Certo? Momento linear é massa vezes a velocidade centro de massa. E força também. Coloquei força aqui. Tá? Aí vai ter que derivar, né? Então é isso que a gente está fazendo.
Mas, momento, aceleração, né? Massa vezes. Então, força também. Tá? Então, tudo isso agora nós vamos juntando aos poucos, né? Agora vamos lá. Peraí. Dinâmica, né? Então, na dinâmica, o que, que é? Aplicar tudo isso que a gente aprendeu ao movimento do corpo. Então, vai ter posição, velocidade, movimento linear, né? Integral do VDM, centro de massa, velocidade de centro de massa derivada da posição do centro de massa, então tem que encontrar a posição do centro de massa para encontrar a velocidade de centro de massa, multiplica pela massa, a velocidade de centro de massa tem um momento linear. E a força? A força, ó, se a massa variar, variação da massa vezes o centro de massa, ou a massa vezes a variação da velocidade de centro de massa. Momento linear aqui, ou integra, ou calcula pelo centro de massa. Tá? Ou então, se você souber a posição do centro de massa e quer calcular a força, deriva duas vezes. Então, tem várias maneiras de calcular. Se você já tiver a velocidade, você só deriva uma vez. Multiplica pela massa. Se você tiver a posição, então, o que pode acontecer no problema? Eu dou um problema que eu dou a posição do centro de massa. E o que é essa força? Então, vai ter que derivar duas vezes, multiplicar pela massa. Eu dou um problema que eu dou a velocidade do centro de massa. Você só deriva uma vez e multiplica pela massa. Entendeu? Eu dou um problema que eu peço o quê? Eu dou a geometria do corpo e a velocidade de cada ponto do corpo. Você vai ter que pegar a velocidade de cada ponto, multiplicar pela geometria integral. Eu dou um problema que eu tenho a posição de centro de massa e eu quero a velocidade. Você deriva. Eu dou um problema que eu dou a velocidade de centro de massa e peço o momento. Você só multiplica pela massa. Então, são vários tipos de problemas que podem ocorrer agora na prova. Bom, é isso que eu sempre falo antes. Tipo de questão vai cair na prova. Agora, para a rotação, vamos lá. A rotação, né, as partículas, cada uma tem uma velocidade angular e uma posição. Só que como o corpo é sólido, isso aqui vai ficar uma coisa única, olha lá. Então, P, M e VI, né? Eu substituo aqui, né? Ômega, R e dm. Por quê? Porque um corpo sólido, não existe cada partícula girando. Se eu girar, né? Vamos pegar aqui um corpo sólido, né? Se eu girar um corpo sólido, se eu tiver uma velocidade angular, todos os pontos têm a mesma velocidade angular. Por isso que aqui, ó, veio para fora. Certo? Posição de centro de massa, tudo bem. Isso aqui vai virar uma integral, né? Como a gente acabou de ver lá para trás. E ômega vezes R do centro de massa. Então, no caso, né, que ele estiver girando, você calcula dessa forma aqui. Agora, como que vai ser o momento angular? Esse aqui, ó, é o momento linear do ponto de vista da velocidade angular. Então, eu coloquei um corpo aqui para girar, né? Uma placa aqui para girar, né? E falei assim, ó, essa placa gira com a velocidade ômega tal. A massa dele é tal e a posição de centro de massa está aqui. Calcule o momento linear. Então, ó, aí você fala, professor, você não deu a velocidade, você deu a velocidade angular. Então, você calcula, ó. Certo? É outro tipo de problema. Quer dizer, sempre dando as dificuldades e dando as saídas do problema. Aí, olha só, se eu quiser usar a definição, ó, onde que eu vou cair, ó? Eu vou cair no I ômega, né? Então, eu dei um cilindro que está girando, certo? Velocidade ômega. O que você vai ter que para resolver o problema?
pegar o momento angular do cilindro, aliás, o momento de inércia, né, agora, multiplicar pela velocidade angular. Entendeu? Bom, aqui eu estou só fazendo as equações só para mostrar que vai cair no mesmo problema. Tá? Aí agora aparece de novo aquela ideia do momento de inércia. Então agora que eu vou explicar o que é os yx e assim por diante, né? Por quê? Porque na diagonal são os eixos principais, né? Se tiver um cilindro, ele pode estar girando aqui, pode estar girando aqui, pode estar girando aqui, certo? Se tiver um cubo também, ele pode estar girando aqui, pode estar girando aqui, pode estar girando aqui. São eixos principais. E esses outros eixos, olha lá. É o x quadrado, y quadrado dm, z quadrado d, tudo. Agora, o xy, xz, ó, são produtos cruzados. Né? Então, o tensor, momento angular, que é um vetor, vai ficar um tensor vezes o momento, vezes a velocidade angular, que é um vetor. Então, vetor, tensor, vetor. É aquilo que eu falei, ó. Um vetor de ordem R, né? Vetor de ordem R, é um tensor de ordem N, né? Aliás, vai ficar N menos R, né? Fiz um tensor de ordem R, né? Então, subtrai aqui, ó. Então, aqui é 2 tensor de ordem 2 menos um tensor de ordem 1, vai dar um vetor de ordem 1. Então, olha aqui. Novamente, as distribuições são as mesmas, não muda nada, mas os momentos de inércia, quando for completo, ou os eixos principais, olha só aqui. Aqui tem o XX, o y e o ZZ. Está estranho aqui, tá querendo pular aqui. Tá dando tilt aqui, desculpa aqui, gente. Deixa eu apagar aqui, tá dando tilt. Bom, vamos lá. Então, o YXX seria o quê? Girando aqui. YYY seria girando aqui. YZZ seria girando aqui. Certo? E, ó. O YZZ seria girando aqui. O YXX é girando aqui, que é igual a girando aqui. O YZZ seria girando aqui. E o YXX seria girando aqui, que é igual a girando aqui. E o da esfera, tanto faz girar aqui, como girar aqui, como girar aqui, é o mesmo. Então, o YXX, né, seria girando aqui, YY girando aqui, ZZ girando aqui. Disco, né? Você pode girar um disco aqui, que é igual a girar aqui, ou pode girar um disco assim. Que é por isso que o IZZ é diferente. Tá? Aí aqui tem os volumes também, né? Você levar em conta. Tá? E aí, ó, anel. Certo? Um anel, você pode girar ele aqui assim, ou aqui assim, que dá na mesma. E aí, o ZZ é esse daqui, ó. Um fio. Um fio você pode girar aqui, como pode girar aqui. E o ZZ você gira aqui. Certo? Então, qualquer figura vai ter sempre 3 eixos, né, de rotação. Qualquer figura. Então, eu estou colocando outras figuras aqui para você saber que sempre tem 3 eixos de rotação. Aí olha só. Eu repito de novo aqui, né? Sempre repito, porque às vezes o aluno fala, professor, ó, quando eu estiver girando os eixos principais, a minha matriz do momento de inércia tem XX, YY, IZZ, e o resto é zero. Quando eu estiver girando no meio do cubo aqui, meio troncho aqui, vai ter todos o XX, o XY, o XZ.
o YX, o YY, o YZ, o ZX, o ZY e o ZZ. Então, por quê? Porque aí, olha, eu não estou usando os eixos principais, por isso que aparecem esses elementos fora da diagonal. Tá bom? Se eu der um eixo troncho, que meio torto, você já sabe que a matriz tem que calcular toda ela. Normalmente, né, a gente está trabalhando só com um eixo, então a gente usa só ou um elemento x, ou um y, ou um z. Aí, como que é uma rotação, por exemplo, no eixo z? Né? Eu tenho um negócio aqui, eu vou girar ele no eixo z, ele vai aparecer aqui, ó. Como é que é feita a rotação? Com essa matriz. Rotação no eixo y, no eixo x, né? Tem um negócio aqui que ele vai girar no eixo x. Ele vai aparecer aqui, girado. Qual é a matriz? Essa daqui. Agora, com relação ao eixo y. Então, tem um negócio aqui que vai girar no eixo y. Ele vai aparecer assim. Qual é a matriz? Essa daqui. Ok? Se eu girar os três ao mesmo tempo, eu multiplico essa matriz por essa matriz. Tá bom? Aí já é a multiplicação em matriz. Se for de placas, a mesma coisa, ó, repito tudo de novo. Eu até vou simplificar essa possível, porque ela repetiu 3 vezes, né? Tá certo? E aqui eu coloco por uma placa, né? O YXX, ao quadrado sobre 12, é para um retângulo, ó, triângulo. Momento resistente é uma definição que a gente vai ver depois, né? Porque já está na tabela, e raio de geração também. Tá bom? Um círculo. Acho. XX é πd ao quarto sobre 64. Tá? Então, voltando ao que nós estávamos falando antes, né? Então, nós vamos ter um movimento de um corpo rígido, indeformável, certo? Esse movimento pode ser de translação e rotação, certo? Quando for de translação, nós consideramos o centro de massa. Quando for de rotação, nós consideramos o momento de inércia. Por quê? Porque ele saiu aqui dos cálculos, ó. O centro de massa saiu do cálculo de translação, o momento de inércia é o cálculo de rotação. Esse corpo já tem uma forma definida, então nós vamos escolher na tabela, né, o tipo de corpo que você tem. Se for uma placa ou se for um sólido, né? Certo? Agora, quais propriedades o momento de inércia pode ter? Ele pode ter uma coisa chamada momento polar de inércia. O que é o momento polar de inércia? É você juntar dois eixos de rotação e descobrir qual é o momento de inércia do terceiro eixo. Então, a figura plana, por exemplo, uma placa aqui, ó, ela tem um eixo assim, e juntando esse eixo X com esse eixo Y, você descobre a rotação do eixo Z. É uma propriedade, certo? De rotação do eixo Z. Então, eu pego x quadrado dm, né? Só vale para placas planas. Pode ser um disco, pode ser um quadrado, desde que esteja girando numa rotação aqui ou numa rotação aqui, juntando as duas da rotação Z. Isso é uma propriedade. Tá? Então, IZZ é XX mais YY. Aqui, ó. Magnésio em relação ao eixo X, são eixo Y dando relação ao eixo Z. Aí tem uma coisa chamada raio de giração. Raio de giração é quando o corpo não tem uma forma definida. Então, você pega todos os raios, integra na massa e divide pela massa total. Tá? Um raio de giração, né, um raio, assim, tipo um raio médio, né? Para aquele giro lá. Vamos pegar aqui, ó. Figura como essa. Tá? Então, fractal. Ó.
A quantidade de partículas, N aqui, é o raio de giração dividido pelo menor raio, que seria o tamanhozinho da partícula aqui, né? Elevado à dimensão fractal, né? No caso, se fosse uma figura geométrica regular, né? Quanto que seria essa dimensão? Essa dimensão seria 3, porque ela é uma dimensão euclidiana, né? Se fosse um cubo, também seria 3. Mas nesse caso aqui, ele não é, né? Então, essa dimensão fractal aqui é menor que 3 e é maior que 2. Então, uma dimensão entre 2 e 3. Tipo 2,3, 2,5, certo? Que é o que vai aqui no expoente. Então, nesse caso, o raio de giração é muito importante para determinar o número de partículas de um fractal. Tá? Outro teorema importante. Professor, está girando uma placa num eixo. E eu quero ir para um eixo paralelo. Ó, você pega o eixo do centro de massa, o momento de inércia, a massa do corpo vezes a distância que separa os dois eixos, ao quadrado. Aí você vai ter em relação ao outro ponto. Se você tiver no centro, você pode ir para lá, somando, ou se você já tiver lá, você pode vir para o centro subtraindo. Entendeu? Isso é uma propriedade do momento de inércia. Aí vai ter momentos de inércia compostos. Olha lá. É o momento de inércia de cada um vezes a massa de cada um dividido pela massa total. Muito parecido com o centro de massa. Certo? Só que momento de inércia de corpos vazados, por exemplo, um anel, um disco aqui, ó, você pega o momento de inércia do disco maior menos o momento de inércia do disco menor. Então, esse aqui, I, né, é I1 e 2. Fica I1 menos I2. Por quê? Porque vai satisfazer essa propriedade aqui, mas quando eles estiverem dentro do mesmo eixo, ó, certo? Basta subtrair os momentos de inércia para encontrar o do corpo vazado. Tá bom? Também vai ter todas as o linear superficial volumétrico. E aqui tem um resumo do assunto todo. Então, se for momento linear é mv, se for momento angular é ômega, se for força dPdt, se for torque dLdt. Isso aqui é F vetor R, né? A gente sabe. Tá? E esse aqui é ma, se for a massa constante. Né? E F vetor R também pode ser I alfa, né? Energia cinética, mv quadrado, energia cinética de rotação, I ômega ao quadrado. Potência, força e velocidade, potência, torque vezes velocidade angular. Ação e rotação. A diferença, ó, num sólido é VDM, né? Aqui, se for momento angular, vai ser V vezes RDM. Se for aceleração, a força é ADM. E aqui, RDF. Ou então I alfa. Vai valer as mesmas força de ação, força de reação, torque de ação, torque de reação. Raio de centro de massa é aqui, né? Só ficou faltando colocar raio de giração aqui, né? Essa tabela aqui, né? Raio de giração é 1 sobre m integral de r quadrado, dm, né? A raiz quadrada. Tá bom? Terminou. Então, pessoal, é isso que nós vamos fazer. Tá? Utilizar momento de inércia, centro de massa, né? Para formas definidas, como placas ou como sólidos, né? Aqui, ó. Para calcular velocidades, né? Forças, aceleração, velocidade angular e assim por diante. Então, na próxima aula, eu vou fazer uma aula de exemplos de cálculos. Tá? Essa aula aqui de teoria. Tá? Então, o que acrescentou em relação ao que nós tínhamos antes? As definições de centro de massa, momento de inércia mesmo, momento, velocidade angular, aceleração, força é a mesma, não mudou nada.
Só que agora nós colocamos uma geometria no nosso corpo. Né? Essa geometria está definida aqui na tabela. Retangular, cilíndrica ou esférica. Certo? Nós vamos usar, no começo, a gente vai pedir que você calcule o centro de massa, ou o momento de inércia de alguma figura. Depois que você já mostrar que sabe, você vai fazer figuras compostas, calcular momento de inércias de figuras compostas, e centro de massa de figura composta. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Essas figuras compostas, elas podem estar sujeitas a forças, né? Rotações, e aí você vai poder aplicar tudo isso, né? Por exemplo, somatória das forças, né? Com a massa, desaceleração. Somatória dos torques, né? É igual a I alfa. Ou força e exposição. Então, você vai calcular. Quando for equilíbrio, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Ok? Então, vou parar aqui a gravação. Eu dei um pouco rápido nessa aula. Por quê? Porque ela juntou todas as coisas que a gente já sabia, só mudou que a gente acrescentou as formas geométricas. Tá? Então, na próxima aula, eu vou dar cálculos e exemplos, né, de centro de massa e momento de inércia. Tá? Basicamente, o exemplo de centro de massa foi esse do triângulo aqui, né? Esse, né? Do retângulo e do triângulo e o composto dele, né? Do disco, e do semidisco, né? De disco. O composto, né? Nós fizemos aqui. Basicamente foi isso. Mas momento de inércia, não fiz cálculo do momento de inércia aqui. Então, eu vou fazer na próxima aula. Ok? Alguma pergunta? Vou parar aqui a gravação e vou começar o comentário da prova.